A ONU afirmou num relatório que o cultivo da coca disparou nos últimos anos, o que indica novos centros do tráfico. O relatório da ONU revela que o cultivo de coca disparou 35% entre 2020 e 2021, atingindo um nível recorde, o que aponta para o surgimento de novos centros de tráfico na Europa e na África. Em 2021, havia mais de 300 mil hectares de plantações de coca na Bolívia, na Colômbia e no Peru, que concentram os campos de cultivo, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Depois de coletadas, as folhas são entregues a químicos que as misturam com gasolina, cal, cimento e sulfato de amônio para obter uma pasta branca que é enriquecida com um coquetel de ácidos e solventes. Além da expansão do cultivo da folha de coca, a ONU explica o forte aumento por melhorias no processo de transformação da folha de coca em cloridrato de cocaína. Da mesma forma, houve um aumento constante da demanda na última década. Ainda que o mercado da droga permaneça altamente concentrado nas Américas e em partes da Europa, o relatório alerta que há grande expansão na África e na Ásia. Os portos do Mar do Norte, como Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, cresceram de importância no mercado e ofuscaram tradicionais pontos de entrada na Espanha e em Portugal para a cocaína que chega à Europa Ocidental. Traficantes também diversificaram as rotas na América Central, com cada vez mais envios da droga para a Europa. Em um mundo que tenta caminhar para um modelo sustentável de meio ambiente, o que fazer com milhões de baterias gastas? Uma empresa pioneira recicla os resíduos na Costa Rica em busca de um futuro de economia circular. Telefones, computadores, tablets, todos esses aparelhos precisam de baterias de lítio para funcionar. Mas quando a bateria se esgota, o que fazer com material que leva 500 anos para se decompor? A quantidade de baterias que são trocadas aqui por semana é entre 15 ou 20 unidades nas lojas e também nos serviços que prestamos em domicílio. Tudo isso vai se acumulando, fora as que retiramos em outras lojas. O montante pode chegar a 700 ou 800 baterias por trimestre. 700, 800 baterias por trimestre. Nesta loja de celulares na Costa Rica, as baterias descartadas são coletadas para reciclagem. Em seguida, são encaminhadas para a fábrica da Fortec, empresa que há 27 anos se dedica à reciclagem de produtos tecnológicos e há 6 agrega a reciclagem de baterias de lítio. Aqui na Costa Rica são descartadas 1.500 toneladas de bateria de lítio, o que equivale a mais ou menos 62 caçambas de caminhão ou contêineres de exportação. A empresa aposta na chamada mineração urbana. Ao chegar na fábrica, as baterias gastas são trituradas, o que gera um resíduo de diversos metais. Esses elementos depois são encaminhados para um laboratório para obter a chamada massa negra. A massa negra é uma parte quase a mais importante e valiosa que compõe as baterias de lítio. É uma mistura de metais, principalmente óxido de cobalto, níquel, manganês e lítio, que são a parte fundamental da bateria. São metais escassos, de alto custo no mercado. Por isso, é importante recuperá-los, além do fato de que seu descarte por meios tradicionais polui o meio ambiente. Además de que su desecho por medios tradicionales produce contaminación en el ambiente. A cada bateria reciclada, 57% do material obtido é massa negra, que é cotado em torno de $8.000 a tonelada no mercado internacional. O restante é cobre, alumínio, plástico ou ferro, que também possuem mercado. Ainda há um interesse comercial da Alemanha para ver se é possível montar uma cadeia com as baterias que chegam da Ásia, Europa ou Estados Unidos. Elas seriam usadas aqui, na Costa Rica, onde terminariam sua vida útil, seriam recicladas, os materiais seriam recuperados e enviados, por exemplo, para a Europa, para a produção de novas baterias em uma dinâmica de economia circular. De acordo com estimativas da Universidade Alemã de Aachen, até 2035, pelo menos,
1,4 milhões de toneladas de baterias para reciclagem serão produzidas anualmente somente na Europa. Realmente, O mundo precisa muito de uma economia circular. De imediato, começamos com o conceito de reciclagem e evoluímos. Hoje sabemos que lixo não existe. Na verdade, são recursos que podemos renovar. Especialistas dizem que a reciclagem de baterias de lítio tem outro benefício. Cada tonelada de lítio extraída da reciclagem gera apenas 1/4 do CO2 emitido na atmosfera na mineração tradicional do metal. A Suécia, o primeiro país a introduzir a redesignação sexual legal, começou a restringir os tratamentos hormonais para menores. Pioneira nos direitos LGBTQ+, a Suécia tem revisado suas políticas sobre adolescentes trans. A cirurgia para a redução do tecido mamário foi proibida em dezembro para menores de 18 anos, que também não terão mais acesso a tratamentos hormonais. As mudanças seguem as recomendações do Serviço Público de Saúde do país escandinavo, o primeiro no mundo a adotar a redesignação sexual legal. A jornalista Carolina Gemsi dividiu opiniões ao produzir um documentário que contava a história de uma adolescente que desenvolveu osteoporose após tomar bloqueadores da puberdade. Acho que o entendimento de que a saúde de jovens e adolescentes é ameaçada por esses tratamentos fez com que o Socialstyrelsen, o Conselho Nacional Sueco da Saúde e Bem-Estar, reajustasse seus protocolos anteriores. Houve mudanças nas recomendações de tratamento por perceber que estavam prejudicando esse grupo muito vulnerável de pacientes. As autoridades de saúde da Suécia dizem que pouco se sabe sobre os efeitos a longo prazo dessas drogas. Ainda existe a preocupação com o aumento inexplicável nos diagnósticos de pacientes com disforia de gênero. Pessoas que afirmam que o sexo registrado no nascimento não é aquele com o qual se identificam. Esse tipo de diagnóstico aumentou entre 2008 e 2018 em 1.500% para adolescentes que receberam o sexo feminino ao nascer. Tínhamos um protocolo desenvolvido para casos raros e extremos e, de repente, a demanda explodiu, mas continuamos a usar o mesmo protocolo. Talvez não devêssemos ter feito isso, mas não vou mais criticar os médicos porque é difícil. Você quer ajudar esses pacientes e nós tínhamos um protocolo estabelecido. Segundo os serviços de saúde, aproximadamente 8.900 pessoas foram diagnosticadas com disforia de gênero na Suécia entre 1998 e 2021. Antônia Lindholm iniciou sua transição ainda adolescente, recebendo tratamento desde os 14 anos. Ela acha que os casos de disforia de gênero aumentaram porque a sociedade está mais aberta a pessoas trans e se preocupa com quem não tem mais acesso a tratamentos hormonais. Hormônios salvam muitas pessoas. E sim, eu me sinto chateada, porque se eu fosse menor agora, não teria chance. À medida que as políticas são revisadas, o representante da juventude LGBTQ+, ressalta que o sistema de saúde precisa ajudar melhor os adolescentes trans quando procuram atendimento. É da responsabilidade do profissional de saúde informar os pacientes dos riscos. No caso do menor de idade, informar os tutores sobre adversidades e fazer uma avaliação das necessidades versus riscos de todos os tratamentos médicos. Embora o tratamento hormonal para adolescentes seja assunto de debate público na Suécia, o país não é o único a repensar as regras. A vizinha Finlândia começou a limitar o acesso ao tratamento para adolescentes em 2020. E a França pediu muita cautela no uso de tratamentos hormonais em jovens. No ranking de filmes mais assistidos de quinta-feira até o último domingo, o longa Shazam, Fúria dos Deuses, conquistou o primeiro lugar. Neste fim de semana, mais de 900 mil pessoas visitaram as salas de cinema pelo Brasil. Tem quem goste de ir curtir um cineminha aos sábados e domingos.
Neste final de semana, o Escurinho do Cinema recebeu 942 mil pessoas que acompanharam um ou mais dos 10 filmes mais assistidos. Eu não mereço esses poderes, sendo bem sincero. Como é que eu ajudo o mundo? No topo da bilheteria está Shazam, Fúria dos Deuses, que estreou na última quinta-feira e já bateu 344 mil espectadores e faturou mais de 7,1 milhões de reais. Bem à frente, Shazam nem precisou lutar muito para alcançar o primeiro lugar. Pode até ser que eu não seja experiente que nem você, até porque eu não sou super velho. Mas eu já vi todos os Velozes e Furiosos, moça. O que mais importa é a família! Em seguida, assumindo o segundo lugar com 4,5 milhões, vem o filme Pânico 6, lançado em 9 de março. E para fechar o top 3 em grande estilo, com 2,2 milhões arrecadados, está um dos filmes mais esperados do ano, Creed 3, estreado em 2 de março. Um combate cheio de emoções. Já passou a hora da conversa. Então tá na hora de lutar. Os dados de bilheteria são do dia 16 a 19 de março e foram divulgados pela Comscore. Abaixo do top 3 estão A Baleia, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, 65 Ameaça Pré-Histórica... Você é um gato de botas? Vamos conversar? Não hablo seu idioma. O Gato de Botas 2, O Último Pedido, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, As Múmias e o Anel Perdido e, por último, Coração de Paz São José. Apesar de ocupar o 8º lugar neste fim de semana, o longa Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo conquistou 7 estatuetas no Oscar deste ano, como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Edição e Melhor Roteiro Original. Vale a pena assistir, né? É isso aí, vamos ao cinema. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos. Até lá.